Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma live das quintas-feiras, lives teológicas para enriquecer o seu conhecimento da Palavra de Deus e sobre as coisas do reino. Hoje temos uma live toda especial onde vamos estar abordando no campo da hermenêutica sobre a interpretação bíblica e com certeza você vai poder aprender bastante. Temos um convidado super especial que eu vou estar apresentando daqui a pouquinho. Como disse no início, essa live ela é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, uma instituição na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul, aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. E essa instituição tem mais de 50 anos de investimento no reino e na vida dos vocacionados para o ministério pastoral e missionário. A Faculdade Batista Pioneira tem encarado a Bíblia como realmente ela é, Palavra de Deus. E nesses mais de 50 anos, temos andado num caminho de excelência, de dedicação à causa do reino e ao trabalho daqueles que foram chamados para o ministério, na preparação de homens e mulheres que foram vocacionados pelo Senhor. A Faculdade Batista Pioneira, pela graça do Senhor, nesses últimos anos tem alcançado status muito bom diante do Ministério da Educação e você pode fazer parte da família FBP. Acesse o nosso portal batistapioneira.edu.br ou você pode estar nos mandando uma mensagem no WhatsApp ou nos fazendo uma ligação no telefone 55-3332-2205. A gente está aí para te ajudar, para poder te esclarecer toda e qualquer dúvida e você pode fazer parte da família FBP. Logo mais vou estar falando um pouquinho mais dos nossos cursos. Você pode entrar em contato conosco, pode deixar o comentário aí no Facebook que a gente vai procurar você, vai tirar qualquer dúvida que vir ao seu coração. Bom, hoje nós estaremos abordando, então, nessa live a temática como entender a Bíblia e para poder ter um esclarecimento mais amplo sobre esse assunto, nós chamamos o pastor e doutor Antônio Renato Gusso, foi meu professor na época do bacharelado também, e é uma honra tê-lo conosco aqui. Pastor Antônio Renato Gusso é marido da Sandra, é pai da Ana e Francisco, avô da Clara, graduado em Ciências Contábeis e Teologia, mestre, doutor e pós-doutor em Teologia, mestre e doutor em Ciência da Religião, atua como professor na Fabapar, leciona aqui na Faculdade Batista Pioneira desde 2002, onde atuou como reitor por 10 anos. Pastor titular da Igreja Batista Ágape de Curitiba e autor de vários livros na área de hermenêutica, discipulado, línguas originais e Antigo Testamento. E autor desse livro aqui, muito especial, que deu tema à nossa live de hoje. Pastor, seja muito bem-vindo à nossa live, pastor. A palavra está com o senhor. Quer dar uma saudação ao pessoal? Então, muito obrigado pelo convite, Natan. Para mim é um privilégio estar com vocês. A Faculdade Pioneira nunca saiu do meu coração, pode ter certeza. Não só na época que eu fui diretor aí, mas continuo dando aulas e me sinto muito honrado. E ser convidado para falar sobre esse assunto, para mim, é um presente de Deus. Porque onde eu vou, eu digo o seguinte, o meu negócio é Bíblia. Nunca vendi uma Bíblia, mas o meu negócio é Bíblia. Você me chama para falar sobre como entender a Bíblia, estamos juntos aí. Que legal, privilégio. Pastor. Um abraço a todos. Muito obrigado por aceitar esse grande desafio e peço também a todos aqueles que estão conosco que possam mandar as suas mensagens aí nos comentários, as suas contribuições, as suas possíveis perguntas e também pedimos que você compartilhe essa live no Facebook para que mais pessoas possam estar conosco aqui nessa noite, entendendo mais sobre a interpretação bíblica. Tem um desafio para você, marque aí nos comentários a igreja a qual você congrega e a cidade de onde você está nos assistindo, para que a gente possa ver a amplitude onde a gente está chegando com essa live. Temos também uma saudação toda especial aos nossos irmãos lá de Minas Gerais, da Faculdade Teológica Batista de Minas Gerais, alunos do professor Danilo Secom estão participando conosco também aqui, e todo o povo à nossa volta da comunidade eclesiástica. É uma honra ter os irmãos conosco. Bom, falei agora há pouco, pastor, que nós vamos estar andando nessa live no campo da hermenêutica. E já tenho uma primeira pergunta aqui ao senhor. O que é hermenêutica, pastor? Bom, vamos lá, vou tentar responder. Primeiro quero mandar um abraço ao Danilo, né? Professor Danilo Secom,
que bom. Foi meu aluno também, foi um privilégio para mim estar com ele. Bom, Natan, essa pergunta, para aqueles que já foram meus alunos, sabe que normalmente eu digo assim, quando alguém te pergunta qual o significado de uma palavra, você não responde. Você faz uma outra pergunta. Você diz, aonde que está escrito? Em que contexto está? Então, dependeria... isso aqui já tem a ver com a interpretação bíblica. Olha, né? Só. Porque alguns se apegam assim no sentido da palavra, só que a palavra sozinha ela não tem significado. Quando você vai para um dicionário buscar o significado de uma palavra, às vezes tem 5, 6, 10 possibilidades ali. Mas nenhuma daquelas possibilidades, eu posso dizer, este é o significado desta palavra. Por quê? Porque é o contexto quem atribui o significado da palavra. Então, teria que perguntar, né? Responder com uma pergunta. Onde é que ela está escrita? Bom, eu já sei. Você está falando no contexto aqui de como entender a Bíblia. Então, como entender a Bíblia, claro, a hermenêutica é uma palavra bonita para dizer interpretação. Nada mais do que isso. Exegese, hermenêutica, interpretação, neste contexto aqui, é a mesma coisa. Tá? É o conjunto de regras que levam você a entender ou a interpretar aí o texto. Mas quero destacar isso aqui, que talvez não volte mais à frente, quanto ao significado da palavra dentro do seu contexto. O contexto atribui à palavra o significado. E cada palavra tem tantos significados quanto o contexto lhe atribuir. Ela sozinha, nada. Um exemplo muito prático disso aqui, meu irmão, é a palavra agape, né? Ou ágape, como alguns fazem a leitura também. Então, alguns determinaram que o agape ou ágape é o amor de Deus. Mas se alguém pergunta para mim, pastor Gusto, o que significa agape? Está escrito aonde? Vou ter que perguntar. Qual é o contexto? Em alguns contextos, realmente, o amor de Deus. Mas só para que fique claro que é o contexto que domina, lá no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é hebraico, sim, mas lá no Antigo Testamento, na tradução feita para a Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia, do hebraico para o grego, onde Amnon força sexualmente a irmã dele, Tamar, né? O texto vai dizer que ele fez isso pelo muito que ele a amava. A palavra que está lá é o ágape, ou agape. Como é que eu vou dizer que a palavra ágape é o amor de Deus? Em muitos contextos é o amor de Deus. Lá, naquele contexto desse incesto, né? Foi, na verdade, uma coisa louca, uma loucura. Como bem ela disse ao irmão dela, não faça isso, meu irmão, isso é loucura em Israel. Tá? Então, depende. Mas hermenêutica, aqui neste contexto nosso, é simplesmente interpretação. A palavra bonita para isso. Não é nada. Ótimo, pastor. E nós temos algumas perguntas aqui para o senhor, mas também temos uma pergunta para o nosso público. Liberei agora há pouco aqui no Facebook uma enquete. Nós queremos saber o que o povo também tem a nos responder dentro dessa temática. A pergunta que está rolando aí, pastor, e nós vamos ter o retorno do público daqui a pouquinho mais, é a seguinte: nossos pregadores têm sido honestos na interpretação bíblica? Será? Você pode responder sim ou não aí nos comentários, mas na nossa enquetezinha, daqui a pouquinho mais, nós vamos ter aqui percentual para poder trazer à tona esse tema. Pastor, o senhor falou agora há pouco que hermenêutica é essa interpretação bíblica, né, da palavra de Deus. Dentro dessa ideia, dentro dessa temática, qual é a relevância da interpretação bíblica adequada? E, junto a essa pergunta, faço uma outra. Devemos nos preocupar com a interpretação bíblica? A importância é muito grande. Não é porque eu trabalho com isso, com interpretação bíblica, que eu vou falar o que eu vou falar agora. Mas desde a minha conversão, quando eu entendi que Bíblia é palavra de Deus,
eu realmente entendi que a interpretação bíblica é fundamental. Porque se eu interpreto errado um livro qualquer, até eu cito aí no Como Entender a Bíblia, se eu interpreto errado Shakespeare, não tem nenhum problema. Né? Mas se eu interpreto errado a Bíblia, pode haver problemas. Para a minha vida e para a vida de outras pessoas, aqui, né, no dia a dia, e até mesmo para a vida eterna. Então, a importância é muito grande. E nós, como evangélicos, normalmente nós declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de conduta e fé. Então, precisamos saber aquilo que ela realmente está dizendo. De forma muito especial, para nós que estudamos a teologia, para nós que vamos ser professores de Bíblia, vamos ser pregadores, pastores, né? A importância é fundamental, fundamental. Porque se eu abro a palavra de Deus, eu abro a Bíblia, e eu digo, assim diz o Senhor, mas ele não disse aquilo, eu interpretei errado, o que vai acontecer? Eu estou passando por falso profeta, porque estou dizendo que Deus disse, mas ele não disse. Estou falando em nome de Deus aquilo que ele realmente não disse. Quando eu faço a interpretação correta, como pregador, como professor, e eu passo, então, o ensino da Bíblia, com certeza é palavra de Deus, porque realmente é o que ela disse. Quando eu erro na interpretação, até pode ser palavra de Deus, porque Deus é tão grandioso, a própria palavra me mostra isso, que ele está além da nossa má interpretação. Mas este pode ser, me deixa muito preocupado. Quando eu ensino, quando eu prego, eu gostaria de pregar, ensinar sempre a palavra de Deus mesmo. Então, a importância é fundamental para esta vida e para a vida eterna. Né? Vale muito ressaltar, importante. Né? Não é um livro qualquer. Né? Muito importante. Certo, pastor. Muito obrigado. Por isso que eu digo, eu diria, é a disciplina fundamental para a teologia. Né? Isso. É o pontapé inicial. Se aqui estiver errado, todo o restante vai estar errado. Verdade, verdade. E é algo muito relevante aos nossos dias. Temos visto aí muitas aberrações sendo pregadas por uma má interpretação bíblica, né, pastor? O senhor mencionou ali na primeira pergunta, quando estava falando um pouquinho sobre a hermenêutica, sobre as línguas originais. Nós sabemos muito bem que as línguas originais, o hebraico, o aramaico e o grego, são muito importantes para a nossa interpretação, mas nós sabemos que nem todo mundo tem um alcance a um conhecimento às línguas originais. Pode ser que os irmãos da igreja não tenham tido ainda um contato com o conhecimento das línguas originais. Bom, a terceira pergunta, pastor, nesse sentido, é preciso conhecer as línguas originais para fazer uma boa interpretação bíblica? O que o senhor tem a nos dizer? Bom, eu sou totalmente defensor do estudo das línguas originais. Sou professor de grego, sou professor de hebraico, sou autor de uma gramática de grego e sou autor da primeira gramática de hebraico por brasileiros. Né? É claro que eu defendo. Tenho algumas obras publicadas de tradução, Provérbios para a Sociedade Bíblica, o livro de Lucas também, trabalho com outras, eu trabalho com isso, trabalho com o grego e o hebraico. Eu diria assim, as línguas são fundamentais. E não quero dizer que é só conhecendo as línguas que você vai fazer uma boa interpretação, porque graças a Deus temos boas versões. Mas pelo menos cada comunidade precisaria ter um bom conhecedor do grego e hebraico, o aramaico nem tanto, porque é só um pouquinho. Né? Um trechinho, né? Mas do grego e do hebraico, porque chegamos em alguns momentos que temos que ir para o grego e hebraico, para ver, afinal, o que é que nós vamos seguir. Porque temos boas versões, sim, só que são já, quantas versões? Vamos dizer, em português, temos umas 30 boas versões em português.
Mas tem um problema. Elas diferem entre elas. Sim. Né? E aí eu fico com a qual? Aí, no mínimo, eu vou ter que consultar alguém que conheça bem a língua original. Não só isso, né? Mas é um dos pontos fundamentais. Então, alguém precisa. Eu diria, ou pelo menos em cada denominação, teria que ter um expert nas línguas originais, de muita confiança, para a hora da decisão, realmente, de pontos específicos. Alguns têm a ilusão de que, a partir do momento que nós vamos aumentando as versões, então não precisamos mais das línguas originais. É exatamente o contrário. Sim. Quanto mais versões nós tivermos, mais precisaremos das línguas originais. Tá? E eu quero dar um exemplo aqui para vocês pensarem um pouquinho, que eu sempre dou nas minhas aulas. O Salmo 116, versículo 15. Né? Em algumas versões vai dizer assim, por exemplo, uma versão tradicional, Ferreira de Almeida, vai dizer: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A Nova Almeida atualizada também diz isso, né? Que é a última versão em português. Você pega a Nova Tradução na Linguagem de hoje, vai dizer: o Senhor vê com pesar a morte dos seus santos. Opa, o que está acontecendo? Afinal, é preciosa, que dá a impressão de que Deus gosta, ou Deus não gosta? Né? Você vai para século XXI, não vai nem usar a palavra morte, mas vai usar a palavra vida. O Senhor vê com carinho a vida dos seus seguidores, né? É preciosa aos olhos do Senhor. Olha, trocou morte por vida. E temos outras variações ainda. E agora, ficamos com a qual? A que mais me agrada? Não, de maneira nenhuma. Aqui, então, eu queria dar uma dica para quem não conhece também o grego e hebraico. Isso aqui ajuda muito. Você faz o que eu chamo de comparação entre versões. Pega lá várias versões. Quem estuda a Bíblia não tem uma versão só, não. Pode até ter uma preferida, mas na hora da interpretação tem que deixar a preferida de lado. Não vou ficar com ela porque eu gosto mais. Digamos, pega lá 6, 7, 8 versões. Olha aquele texto, é texto a texto. Olha aquele texto, está tudo bem. Mas olha um outro texto, 7 estão dizendo uma coisa e uma está dizendo outra, bem diferente. Bom, aí você, como brasileiro, vai dizer, 7-1 é algo marcante, né? 7-1 é inesquecível. Vou ficar com a E7. Não, não fica com a E7, não. Você tem uma diferente, eu sempre digo assim, uma luz vermelha acendeu, perigo. Você vai pesquisar. Né? E a primeira pesquisa que você faz é ir à língua original, para ver quais são as possibilidades de tradução na língua original. Nem sempre só a língua original vai mostrar. Né? Esse exemplo que eu dei do Salmo 116, 15, com certeza, dizer que preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, leva o intérprete a achar que Deus gosta que o crente morra. E quem é que já não ouviu uma pregação dizendo isto, alguém dizendo isto, num funeral? Lida a passagem e é dito: Deus está contente, levou o irmão João, né? O irmão Antônio, como usando meu nome aqui, porque queria estar com ele. Quando olha uma outra versão, Nova Tradução da Linguagem de hoje, o Senhor vê com pesar. A diferença é muito grande. Né? Parece, agora, pela língua hebraica, a palavra que está ali, preciosa, a palavra yakar, né? É algo precioso, mas é algo caro, algo custoso. E aí já abre a tua mente. Opa, custoso. Né? A morte do cristão é algo custosa para Deus. Né? Aí você já olha de outra forma. Ou seja, e se você olhar o contexto do Salmo, vai perceber. Ora, se Deus gosta que morra, por que não deixou morrer? Não deixou morrer porque Deus não gosta que morra. Né? E nós vamos ver que Deus o salvou e ele vai louvar a Deus por essa salvação
que ele recebeu. Então, as línguas são importantes, mas também não quer dizer que você não possa entender a Bíblia porque você não conhece o grego e o hebraico. Fosse assim, praticamente ninguém conheceria a Bíblia. Né? Certo, pastor. Nós temos aqui um questionamento quanto à nossa enquete. Foi perguntado na nossa enquete, nossos pregadores têm sido honestos na interpretação bíblica. A irmã Adelire aqui nos perguntou se é do nosso contexto da pioneira ou é geral. É geral. Hoje eu digo aqui os nossos pregadores a nível de Brasil, esses que têm sido as vozes do evangelho em nosso contexto brasileiro. Então, seria nesse contexto, minha irmã. Você pode responder em cima desse entendimento. Pastor, vamos indo adiante, então, aqui. A quarta pergunta é a seguinte. Nós estamos trabalhando aqui em cima da interpretação bíblica. Nós poderíamos dizer que temos capacidade de interpretar todos os versículos bíblicos? Ou isso é difícil de se afirmar? De interpretar, sim, corretamente, que é o problema. Eu sempre defendi que a Bíblia tem textos fáceis, tem textos difíceis e tem textos impossíveis. Graças a Deus, muitas partes da Bíblia são textos fáceis. Uhum. Então, qualquer pessoa alfabetizada pode ler ou que tem uma boa compreensão, pode entender realmente o que é que ela está dizendo. Não acho que seja difícil você entender um versículo que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. É fácil. É fácil de entender. Né? É pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem do meu esforço, isso vem de Deus, para que ninguém se orgulhe. Uma tradução um pouquinho mais simples do que se glorie. Texto fácil. Agora, se você pega um texto como lá de Êxodo, onde Deus endurece o coração do faraó, já ficou mais difícil. Né? Porque como, se eu pego literal isso aqui, Deus endureceu o coração, bom, se endureceu o coração, morre, né? Você pegar literal. Tá? Agora, se eu entendo um pouquinho da antropologia hebraica, eu vou saber que coração é a sede dos pensamentos. Ou seja, os pensamentos passam pelo coração. É no coração que eu argumento, é no coração que eu analiso as coisas. Você vai dizer, não é no coração, pastor. É no cérebro. Claro, para nós é no cérebro. Mas para o hebreu daquela época, era no coração. Então já ficou um pouquinho mais difícil. Então, quando eu leio que Deus endureceu o coração de Faraó, não só do Faraó, mas também dos seus sábios, o que é que Deus fez mesmo? Deus endureceu a mente. Deus fez com que Faraó e os seus sábios ficassem sem condições de tomar decisões sábias. Porque se eles estivessem raciocinando bem, olha, na primeira praga, eles teriam deixado o povo sair do Egito. Tem um momento que parece que até uma brincadeira da Bíblia. É quando tem a invasão das rãs. Tem rã, sapo, né? Eles invadiram tudo. Aí o faraó vai e pede a Moisés que manda embora aqueles bichos todos. Moisés pergunta para ele, quando que você quer que eu mande embora? Qual foi a resposta dele? Amanhã. Olha, só um cabeça tremendo de um cabeça dura para dizer uma coisa dessa. Amanhã. Se ele estivesse raciocinando direito, ele diria o quê? Agora, por favor, tira tudo isso daqui que eu não aguento mais ver rã para todo lado. Então, olha, textos fáceis, textos difíceis e textos impossíveis. Eu tenho uma lista de textos impossíveis. Se por acaso você abrir para perguntas depois e surgir alguma dessas, eu não tenho nenhuma dificuldade e estou, desde os meus 24 anos de idade, estudando Bíblia, né? Desde a minha conversão. Eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer, não sei. Fiz os 2 mestrados em teologia, eu fiz o mestrado em teologia e ciência da religião, 2 doutorados também, e também o pós-doutorado
tudo voltado para a interpretação. Mas tem texto que eu não sei. Tá? E se Deus quiser nos dar a interpretação, Ele vai nos dar, e se não quiser também, não vai dar. Quando abro, e tem texto na Bíblia também mostrando isso. Quando você abre lá o capítulo 12 de Daniel, por exemplo, Daniel, não sei se você lembra aí, pelo que Daniel era reconhecido. Daniel era reconhecido em especial pela sua capacidade de interpretação. Uhum. Daniel é o intérprete. Né? E é ele mesmo quem está recebendo uma revelação de Deus por meio de visão. E na visão ele vê um homem, um anjo, né? Que levanta as duas mãos aos céus e proclama algumas coisas, e ele termina dizendo assim: isto vai acontecer dentro de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Você Esse entendeu? texto é difícil esse, né? Se você entendeu, você me explica depois. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas tem muita gente explicando o texto aí que entenderam. Eu não entendi ainda. Uhum. Mas tem muita gente que entendeu. Tem uma denominação que surgiu em cima da interpretação deste texto. Eu continuo dizendo, para mim ainda é impossível. Né? Mas o que me acalma o coração de intérprete da palavra é que Daniel, que viu esta visão, né? Recebeu esta visão, ele diz assim: eu ouvi, porém eu não entendi. E eu digo, graças a Deus. Se Daniel viu e não entendeu, quem sou eu para ter que entender, para ter que dar uma resposta a todo e qualquer texto? Então, existem alguns textos, sim, que nós não entendemos, viu, irmão? Uhum. Graças a Deus não são tantos assim, e parece que não mexem nas doutrinas, né? Naquilo que é a base realmente. Mas algumas coisas como este texto aqui, eu diria, e outros também. Se alguém levanta aí, professor, dá para interpretar o capítulo 6 de Gênesis? Quem eram as filhas dos homens e os filhos de Deus? Olha, eu vou dizer, está na minha lista dos impossíveis. Uhum. Né? Eu posso dizer para você, foi interpretado assim, lá no primeiro século entenderam assim, mas eu até acho que talvez seja isso, aí eu uso talvez. Uhum. Talvez seja isso, né? Talvez seja ali um grupo, vamos dizer assim, um grupo de fiéis a Deus e um grupo que não estava nem aí com Deus, chegou no ápice do pecado na face da terra, a tal ponto que Deus diz, não dá mais, vou acabar com tudo. Capítulo 6 de Gênesis. Né? Mas eu Uhum. digo, talvez. Né? Acho que é bem melhor do que dizer, é isso, porque o texto não é claro. Certamente foi claro para os leitores originais. Hoje não é claro. Quem sabe mais adiante torna-se claro. Às vezes um achado arqueológico, o descobrimento de mais algum significado em algum documento da época para o termo filhos de Deus, que pode ser seguidores de Deus, né? Um filho do diabo é um seguidor do diabo. Um filho de Deus é um seguidor de Deus. Um filho dos homens é um seguidor dos homens. Quem sabe a coisa se esclareça mais. Mas, por enquanto, está na lista dos impossíveis. Né? Então, tem alguns textos que não dá. É verdade. Temos que ter essa humildade para admitir. Hoje temos um monte de teólogos aí na internet explicando o texto e mais confundindo a mente dos ouvintes do que esclarecendo, né, pastor? Temos que ter esse cuidado. Temos que ter esse cuidado. Pastor, dentro dessa nossa temática, eu gostaria de perguntar ao senhor que tem uma longa trajetória na área da interpretação bíblica, muitos estudos, mas eu gostaria de trazer algo mais prático para a nossa vida cotidiana. Quais os conselhos práticos o senhor daria para nós, leitores assíduos da Palavra de Deus, para fazermos uma boa interpretação? Algumas coisas pontuadas e práticas. O que o senhor nos diria? Bom, são várias, né? São várias. Mas a tua interpretação vai depender muito de como você olha para a Bíblia. Se você olha para a Bíblia como palavra de Deus, a tua interpretação vai ser uma.
Se você olha para a Bíblia como um livro, como outro qualquer, vai ser outra, né? Aqui nós temos uma diferença muito grande entre um método chamado aí de histórico gramatical e aí a histórico crítico. O histórico, a diferença dos dois, muitas coisas dos dois se entrelaçam, que é a forma de abordar o texto, a forma técnica de abordar o texto. Por exemplo, vou ler o texto no grego. Isso tanto histórico gramatical quanto histórico crítico vão fazer a mesma coisa. Vou ver qual é o significado deste costume que foi citado lá naquela época. Então, tudo bem. Só que um vai dizer assim, a Bíblia é um livro como outro qualquer. O resultado final da tua interpretação vai ser diferente do histórico gramatical, que vai partir do princípio de que a Bíblia é um livro, uma coleção de livros inspirados por Deus. É a palavra de Deus. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Não tem como chegar no mesmo ponto, né? Então, vai depender disso. Como cristão, eu diria, você deve, então, olhá-la como palavra de Deus. E aí não tenha dúvida. Olha o Novo Testamento que vão te mostrar. Estudo da Bíblia, ou pregação da Bíblia, e oração andam juntas. O autor, nós queremos que é inspirado, então por trás de todos os livros da Bíblia, por trás de todos os autores que escreveram a Bíblia, está o próprio Espírito Santo de Deus. Ora, nada melhor do que consultar o próprio autor. Eu sempre digo que se você encontrar alguma coisa em um dos meus livros, não entendeu, fala comigo. Inclusive porque eu escrevo para ser entendido. Este é o meu alvo. Este é o meu alvo. Né? Se tiver uma palavra que alguém humilde veio e disse, pastor, eu não entendi essa palavra no seu livro, eu já vou prometendo e digo, olha, na próxima edição eu vou trocar essa palavra por uma palavra mais simples. Eu quero ser compreendido. Uhum. Né? Então, fala com o autor. Ora, então, a oração está junto. Olha para a palavra de Deus dessa forma, busca realmente a orientação de Deus. Lembrando que temos texto na Bíblia para mostrar que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Uhum. Eu tive como, claro que mas experiência não conta, né? Mas eu tive como experiência de vida. Eu li todo o Novo Testamento antes de me converter. Foi uma leitura. Uhum. E eu li a Bíblia várias vezes depois da minha conversão. É outra leitura. Né? Uhum. Os olhos se abrem de outra forma. E a interpretação realmente é outra. Então, essa comunhão com Deus. E o demais são as coisas práticas de uma boa leitura. Infelizmente, nós fazemos uma leitura, como é que eu vou dizer? Fazemos uma leitura assim, por pedacinhos na Bíblia, muitas vezes. Né? Uhum. Não dá. Temos que ler como... Aí eu leio como outro livro. Uhum. Todo livro tem começo, tem meio e tem fim. Todo escritor, ou ele faz um esboço à parte daquilo que vai escrever, antes de escrever, ou ele está com o esboço na mente. Ele vai seguir uma linha, ou ele não chega a lugar nenhum. E nós vemos isso na Bíblia também. Então, lê tudo. Uhum. E uma coisa muito, muito prática, dicionário do lado, né? As versões, uma versão com linguagem atual. Mesmo versões com linguagem atual, ainda existem palavras difíceis. Seguido, estou lendo a NVI, encontro palavras difíceis na NVI. Uhum. Eu sei que a grande parte do povo das igrejas não vai entender. Mas deixa um dicionário do lado. Palavras como imarcessível, Uhum. você vai ter que ir para o dicionário. Jarretar, concupiscência. E algumas mais simples, aljava, esquife, mas são palavras que já o povo não conhece mais, porque a nossa língua é viva, as palavras vão mudando. Palavras nascem, palavras se desenvolvem e palavras morrem. Né? E é por isso que nós devemos, então, buscar sempre uma
uma versão mais simples também. Quando me perguntam, professor, qual que é a melhor versão, eu digo, todas são boas. Mas o que você quer nela? Eu quero para fazer um estudo aqui muito sério, estou fazendo um mestrado, um trabalho final de curso. Disse, bom, então pega uma versão mais literal possível. Eu quero dar para o meu vizinho que nunca leu a Bíblia. Dar na linguagem mais simples que tiver. É por aqui. Okay? Então, se você lê um texto, não entendeu alguma coisa, vai no dicionário, procura. Temos aí livros de introdução que ajudam também. Temos os comentários bíblicos. Okay? Tudo isso vai ajudar. Dicionário bíblico. Um estudante de Bíblia tem que ter um dicionário bíblico na sua prateleira. Né? Entre outras coisas mais aí. Ok? Certo, pastor. E hoje temos muitos recursos, né? Às vezes fica difícil você adquirir o livro, mas temos aí, por uma pequena bagatela, às vezes sendo vendido no Amazon, aí, o e-book, você pode ter até no celular, né? Para poder fazer uma boa interpretação. Sim. E quem diria, o velho dicionário que usávamos na escola pode nos ajudar a interpretar a Bíblia também, né? Então, pode certeza. Nos dar clareza do que está sendo exposto ali. E, olha, pastor... sobre as palavras, sim, difícil, eu nunca esqueço numa ocasião, estava num congresso de pastores em determinado lugar, e alguém trouxe um livro e começou a perguntar para todo mundo se sabia o significado do título do livro. O título do livro era A Túnica Inconsútil. Sim. Foram perguntando para... Ninguém sabia o que era o inconsútil. Eu sabia porque desde que eu comecei a ler Bíblia, era uma versão muito antiga, claro, sim, eu sempre ia para o dicionário, que é a túnica sem costura. A túnica de Jesus era inconsútil. Uma determinada versão diz isso. Eu não posso ler uma palavra como essa e eu não sei o que significa e sigo em frente como se estivesse tudo ok. Eu tenho que parar e tenho que ver. Né? O autor do livro era excelente, mas o título ele errou. Ele queria falar sobre a unidade da igreja. Eu acho que ficaria melhor colocar realmente a unidade da igreja do que a túnica inconsútil, né? A túnica sem costura. Embora o significado seja belo dessa palavra, não é usual hoje, né? A gente tem alguns exemplos, né? Eu vejo pessoas que leem, às vezes, a Bíblia e não entendem a palavra e acaba tendo uma interpretação errônea. Por exemplo, o vaso de alabastro, né? Acha que o vaso de alabastro é um líquido, é um perfume, né? É o material do vaso. Então vai pesquisar, né? E tem aquela piadinha pastoral do camarada que dizia que Jesus era músico. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que ele tocou no esquife. Tocou no esquife. Então, uma boa interpretação nos ajuda a passar vergonha, evitar de passar vergonha em alguns momentos também, né? Pastor, gostaria de fazer uma pergunta. Esse livro, aonde o público pode encontrar esse livro para adquirir? Bom, tem na maioria das livrarias evangélicas do Brasil. Esse livro já está na 10ª edição. Olha só. Livro que me surpreendeu, porque é muito simples mesmo. Né? E tem sido uma bênção em todo lugar que eu vou. Tem ajudado muita gente a entender melhor a Bíblia. A editora é AD Santos. Com certeza dá para adquirir pelo site deles. Né? Acho que o site de vendas é A Evangélica. A Evangélica. Né? Entra lá, eles entregam em qualquer lugar do Brasil, mas normalmente tem também em qualquer livraria evangélica do Brasil. Eles têm uma rede de distribuição muito grande e muito boa. Beleza, então é só procurar Como Entender a Bíblia, né, hermenêutica aqui do pastor Antônio Renato Gusso, e você vai poder ter esse material que dá para ler rapidinho numa pegada. Olha só, fininho, né, pastor? Aqui, numa pegada já dá para ler esse livro aqui, muito bom. É quase um esboço, né? É quase um esboço. Ótimo. Eu gostaria de aproveitar esse momentinho aqui para anunciar aos nossos espectadores a respeito dos nossos cursos aqui na Faculdade Batista Pioneira, onde o pastor Antônio Renato Gusso também é um dos nossos professores, faz parte do corpo docente.
Aqueles que desejarem conhecer dos nossos cursos podem acessar o nosso portal batistapioneira.edu.br e ter ali uma visão daquilo que a Faculdade Batista Pioneira tem a oferecer aos irmãos que estão à nossa volta. Temos o nosso bacharelado em teologia presencial, um curso excelente. Eu passei por esse curso, me acrescentou muito, não só na área da teologia, mas na minha vida pessoal como um discípulo de Jesus. Com certeza você vai ser grandemente edificado. Temos um outro curso presencial, que é o Projeto Wake Up, um projeto para a galera jovem, galera que está saindo do ensino médio e deseja passar um período de 6 meses conosco aqui, tendo uma imersão na missão de Deus, na igreja local, em trabalhos sociais. Vocês podem participar conosco na edição de 2021, um curso fascinante que vai impulsionar a galera a ser resposta de Deus para essa geração. E também estamos aqui com uma super oferta dos nossos cursos de capacitação ministerial, que nós chamamos carinhosamente aqui de PCM, né? São cursos livres, totalmente EAD, de curto prazo, que você pode fazer aí da sua casa, no seu computador, no seu celular, cursos que nós damos toda uma assessoria remota, online, e esses cursos estão com uma super promoção de 50%. Ficou super baratinho, já era barato, ficou super barato. Ficou apenas R$ 24,50. Para conhecer mais dos nossos cursos, é só acessar fbponline.com.br e usar o nosso código, nosso cupom de desconto NOVIDADE50 em numeral, NOVIDADE50, e você vai ter 50% de desconto em nossos cursos. Tá aí uma boa ferramenta para interpretação bíblica. Também gostaria só de fazer um último anúncio aqui, de uma forma, na verdade, uma forma que eu trago aqui é um pedido de oração de algo que desejamos anunciar oficialmente o mais breve possível. Estamos trabalhando para oferecer o bacharelado em teologia em formato EAD. Tem sido muito solicitado nesses últimos anos, estamos trabalhando muito. Em breve receberemos a visita do Ministério da Educação para poder oficializar todo o nosso processo. Se Deus nos permitir, no ano que vem vamos estar oferecendo a comunidade eclesiástica e vai estar à disposição daqueles que querem se preparar para o ministério e não tem como sair da sua cidade, do trabalho com a igreja local. Então, fique atento às nossas redes sociais para ter demais informações. Pastor Antônio Renato Gusso vai nos dar um super apoio também nesse curso, vai fazer parte do nosso corpo docente e com certeza vai ser uma bênção para os irmãos e para as igrejas à nossa volta. Pastor, nós temos aqui um irmão que mandou um abraço para o senhor aqui, Vitor Penner, realizou o seu casamento. Nossa! Olha só. Um grande abraço, pastor Vitor. Que privilégio. Está ligado aqui na programação. Temos alguns seminários, o pessoal de alguns seminários estão aqui. Temos bastante gente que está ligado aqui na nossa live. Vamos adiante, então, aqui, pastor, com algumas 3 perguntas, eu acho, aqui por causa do nosso tempo. Vamos avançar um pouquinho aqui, então. Pastor, visto que a Bíblia é um livro só, nós podemos ler, interpretar e aplicar textos distintos da mesma forma? Vou dar um exemplo. Eu posso pegar um salmo, uma profecia e um texto lá de Paulo e ler, interpretar e aplicar da mesma forma? O que o senhor nos diz? Bom, só antes de responder aqui, você falou do pastor Victor Penner, que está conosco, e eu não posso passar direto assim, não. Quero agradecer de público, agradecer a Deus pela vida do pastor Victor Penner, porque, na verdade, ele foi o primeiro pastor que me falou a respeito de Cristo. Foi ele. Olha só. Então, pastor Vitor, fique sabendo que aqueles encontros na sua casa, você era um mocinho ainda, e eu talvez um pouquinho mais jovem que você, né? Foram fundamentais na minha vida, e Cristo transformou a minha vida naqueles encontros que tivemos na cidade de Araucária. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue a abençoar o pastor e a família toda. Muito obrigado mesmo, de coração. Né? Minha vida mudou completamente de lá para cá. Aqui você está falando dos gêneros literários. Uhum. É óbvio que não podemos interpretar tudo da mesma forma. Eu não sei por que alguns
pegam a Bíblia e querem assim, interpretar tudo, ou é tudo literal, pelo menos vai com essas duas coisas, né? Ou é tudo literal, ou é tudo figurado. Não. A Bíblia tem orações, a Bíblia tem cartas, a Bíblia tem provérbios, a Bíblia tem narrativa histórica, a Bíblia tem bilhete. A carta, nós chamamos de carta, Filemão, mas para Filemão é um bilhete. Um Né? bilhetinho, né? A Bíblia tem parábolas, a Bíblia tem charadas, a Bíblia tem dezenas de gêneros literários. E ninguém lê nenhum gênero literário fora da Bíblia, né? Fora da sua realidade. Então, não há porquê também na Bíblia ler desta forma, como se fosse tudo igual. Eu preciso olhar com carinho e ver, isso aqui é uma parábola. Não é uma história. Né? História, um fato. Não é um fato. É uma história para ensinar uma determinada lição. Isso é importantíssimo. Isso aqui é poesia. Quando eu descobri as características da poesia na Bíblia, a minha visão se abriu para a interpretação. 1/3 do Antigo Testamento é composto de poesia. E é claro que a poesia não é para ser interpretada da mesma forma da narrativa histórica. Na poesia, a linguagem é grandiosa, a linguagem é repetitiva, né? Então, tem uma forma toda especial. Eu gosto muito da poesia hebraica. Tem uma forma toda especial de interpretação aqui na poesia. Né? Eu não posso olhar, então, a poesia da mesma forma que eu olho um provérbio. O provérbio é um tipo de poesia também, mas é já um tipo especial dentro da poesia. 1/3 do Antigo Testamento, poesia. Alguns defendem que todas as vezes que o profeta diz, assim disse o Senhor, o que vem depois é poesia. Ou seja, não bastava ser profeta na época, tinha que ser poeta. E você deve olhar com cuidado. Né? Inclusive, tem algumas características da poesia. Vamos dizer assim, a mais comum delas é o chamado paralelismo, que é a repetição. Uhum. Em especial, tem vários tipos de paralelismo, mas em especial aqui estou pensando agora no sinônimo, que a primeira parte do versículo diz uma coisa, a segunda diz a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Né? Por exemplo, do Senhor é a terra, todos que nela habitam. Na verdade, isso aqui está dizendo uma coisa só, do Senhor é tudo. Uhum. Né? Então, infelizmente, acontece uma má interpretação, por exemplo, quando alguém vai dar um ensino, versículo por versículo, e aí acaba explicando a primeira parte de uma forma e a segunda de outra, quando, na verdade, a segunda parte está só esclarecendo a primeira. Não é algo diferente. Então, precisamos realmente olhar com muito cuidado. Uma parábola. Bom, aí tem o Clayton, que é o expert em parábola. Mas tem parábolas, parábolas que são alegóricas e parábolas que não são alegóricas. Uhum. Né? Eu sempre digo assim, quando aparece alegoria na Bíblia, que, graças a Deus, não são muitas. Porque a alegoria, ela diz uma coisa e significa outra. Uhum. Então, como é que eu vou saber a interpretação? Eu só sei se o próprio criador da alegoria me diz. Com certeza, eu só sei aqui. Uhum. Então, nós temos, por exemplo, a parábola do semeador. A parábola do semeador é uma alegoria. Os discípulos chegam em casa e perguntam para Jesus o que significam essas coisas, porque não entenderam nada. Né? E aí Jesus vai dizer, os espinhos significam isso, as aves do céu são isso, as pedras são isso, a semente é isso. Hoje, nós dizemos com a maior tranquilidade, o que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Sabemos só porque Jesus falou. Se ele não tivesse dito, até hoje estaríamos perguntando, o que será que é essa semente? Ou falando bobeira, né, pastor? Alguns. Falando bobeira. Então, eu faço normalmente um trabalho com alunos, e eu dou esta parábola para ser interpretada, sem olhar a segunda parte. Todo mundo já leu a segunda parte. Uhum. Mas eu queria dizer para você,
Nunca um grupo de alunos acertou a interpretação de todas as partes, sem olhar na Bíblia. Sim. Lendo só a parábola, sem a interpretação que Jesus dá. Nunca nenhum grupo, se faço esse trabalho em grupo, nunca nenhum grupo acertou todos os detalhes. Por quê? Porque são coisas inesperadas. Né? Uma das que eu... ali dos espinhos, por exemplo. Quase todos já falam das dificuldades da vida. Espinho, né? Não são as dificuldades. Jesus, as dificuldades, mas também as coisas boas, os entretenimentos da vida, aquelas coisas que nos separam aí do dia a dia com Deus. Então, cada texto é um texto e deve ser abordado dentro da maneira correta de se abordar o seu gênero literário. Ótimo, pastor. Realmente temos que ter muito zelo, muito cuidado, né, para não cometer alguns crimes na interpretação bíblica aí que vão nos prejudicar e prejudicar aqueles que estão nos ouvindo. Pastor, uma pergunta seguinte aqui. Textos bíblicos podem ter mais de uma aplicação. Vou usar um exemplo. Um texto fala de pureza sexual. Eu sou casado, pode ser que tenha uma aplicação para mim. Um irmão que é solteiro, lê aquele texto, tem uma outra aplicação. Mas na questão da interpretação, poderíamos dizer que existe só uma forma de interpretar ou existem mais formas de interpretar um texto? E aí? Essa é uma briga da modernidade, da chamada pós-modernidade, porque, para mim, a interpretação pós-moderna, com toda a sua vestimenta científica, né, se coloca como científica, mas é uma volta à alegoria. Eu tenho que voltar um pouquinho aqui, eu sei que o tempo está apertadinho, mas eu tenho que voltar um pouquinho aqui, né? Porque eu falei, temos poucas alegorias, temos alguns textos alegóricos, e o texto que é alegórico tem que ser interpretado de forma alegórica realmente. Ou o autor dá, ou você só faz suposições, não tem certeza nunca. Agora, é péssima a interpretação alegórica de textos que não são alegóricos. Porque aí é o intérprete que coloca no texto. Né? Aí, e alguns, hoje em dia, estão dizendo exatamente isso. Quando defende que a interpretação, o sentido está no intérprete e não no texto. Quer dizer, o Natan, lê um texto e entende assim. O Gusso lê o texto e entende assado. Mas não tem problema, essa é a interpretação do Natan, essa é a interpretação do Gusso. Tem problema sim. Um dos dois errou. Se tivermos 5 interpretações diferentes de um texto, sinto muito, mas 4 estão errados. Talvez os 5. Até os 5. Numa ocasião, eu vi um pregador apresentou 12 significados da pedrinha branca no Apocalipse. Uau! Com certeza, 11 estão erradas. Talvez as 12. As 12? Está tão difícil assim de chegar no consenso, talvez sejam daqueles textos impossíveis. Ora, quando alguém diz A, a interpretação tem que ser A. Quando diz B, a interpretação é B. Se eu disse A, ele entendeu B, sinto muito, mas ele entendeu errado o que eu falei. Né? Se eu disse, olha, eu deixei a chave ao lado da caixa, ele entendeu que a chave estava dentro da caixa e abriu a caixa e não encontrou, ou o contrário, né? Abriu a caixa e não encontrou nada. Sim, porque entendeu errado. Entendeu? O significado é um. Mesmo, mas talvez alguém possa dizer, mas algumas palavras têm duplo sentido. Olha, mesmo que tenha duplo sentido, o significado é um. Duplo. Se eu só interpretar uma parte, eu errei. Se ele tem duplo sentido, o significado é um. O significado é duplo. Mas o normal é um só. Porque falar com duplo sentido é coisa muito, muito difícil mesmo. Então, para mim, isso é básico. Eu chego a dizer assim, isso é loucura. Achar que um texto tem tantos significados quanto o leitor lhe der. Isso é uma confusão clara entre interpretação e aplicação. Ok? Aplicações são muitas, mas a interpretação é uma só.
Então, o autor disse alguma coisa, o autor escreveu alguma coisa, eu procuro chegar naquilo que ele disse. Ah, ele disse isso. Mas ele disse isso, mas não foi para mim. Paulo não mandou nenhuma carta para a minha igreja. Paulo mandou cartas para a igreja de Corinto, para os Gálatas, aos romanos, para a igreja Batista Ágape, que eu sou pastor há 26, 27, quase 27 anos, não mandou nenhuma. Mas eu prego lá na igreja os princípios que estão nesta carta. O que eu tenho que fazer, então? Entender o que é que significou lá para os coríntios. Para os coríntios, esta palavra de Paulo significava isso, eles entenderam assim. Agora eu vejo o que é que dá para aplicar aqui para nós. E as aplicações podem ser mais de uma assim. Né? Não é qualquer aplicação também, não. Dentro daquele princípio que está na interpretação do texto original, né? Da mensagem original. Aí eu posso aplicar. Então, não vamos confundir interpretação com aplicação. Interpretação correta é uma. Aplicação correta. Se a interpretação estiver correta, você pode aplicar de várias formas corretamente. Se a interpretação estiver errada, qualquer aplicação que você fizer também vai estar errada. Está muito sério. Ótimo, pastor. Temos aqui algumas interações do público, temos algumas perguntas a respeito de parábolas. Eu queria convidar os irmãos aqui na página da faculdade a procurarem. Semana passada, nós tivemos uma live sobre parábolas com o doutor Clayton Kunz. Ele pôde abordar alguma dessas parábolas que estão sendo citadas aqui. Seria interessante os irmãos darem uma olhadinha naquela parábola. Também temos aqui perguntas em relação à versão bíblica. O pastor já abordou um pouquinho antes. Ao término dessa live, você pode voltar lá na explanação do pastor a respeito das diferentes versões. Temos também a respeito de interpretação da igreja atual. Logo, logo vamos ter aqui uma pergunta nesse campo aqui. Vamos para a penúltima pergunta aqui, pastor. Essa daqui eu tirei lá do seu livro, olha só. O que fazer quando as informações bíblicas parecem não conferir com a realidade e com a ciência? Vou usar o exemplo daquele texto de Levítico 11, 13 a 19, que diz ali a respeito das aves e coloca uma lista de aves, mas um morcego aparece na lista de aves. Espera aí, será que o morcego é ave? O que o senhor tem a nos dizer? Aí é a lista, acho que é Levítico 11. Né? 11. Tem uma lista toda de aves e a última ave que aparece na lista, que entrou ali, foi o morcego. Olha, o bichinho também voa, né? Naquela época, para eles, era ave. Né? Eu fico com um certo aperto no coração, com pena, das pessoas que, bem intencionadas, ficam tentando fazer a Bíblia bater com a ciência. A Bíblia não é livro de ciência. A Bíblia é livro de religião. E eu digo, graças a Deus. Porque se a Bíblia fosse um livro de ciência, já estaria ultrapassada há muitos anos. Né? Qualquer livro de ciências de 10 anos atrás, 10 anos, nem isso, né? Mas de 10 anos atrás, hoje é totalmente ultrapassado. A Bíblia vem há mais de 2000 anos e não está ultrapassada. Por quê? Porque não é um livro de ciência. É um livro de religião. E em matéria de religião, não tem dúvida nenhuma. Aqui está a verdade. Né? Então, não precisa fazer bater. É claro que a Bíblia vai estar relatando os fatos dentro dos conhecimentos até científicos da época. Ou você acha que foi uma decisão religiosa dizer que morcego é ave, lá em Levítico 11? Está numa lista de aves impuras. E o morcego também era... Então, classifica, não é para comer morcego também, viu? É para comer várias aves e o morcego também. Ora, mas é claro que, vamos dizer, a ciência, não sei se dá para chamar de ciência, né? Mas a ciência da época descrevia na época como ave. Tá? E para quem é aqui do Sul, conhece muito bem a geada. E é claro, nós sabemos que a geada, ela se forma
ela não cai. Quem cai é a neve. Mas nós temos um texto lá em Jó, por exemplo, que vai dizer que a geada cai do céu, né? Aqui em Curitiba a geada não cai, ela se forma, mas é normal que o povo diga também, né? Olha, essa noite vai cair uma geada. Então é assim. E lá em Jó, talvez alguém diga, mas também foi um engano, né? Acontece, pode acontecer um engano ali. Lá em Jó, quem está falando é o próprio Deus. Porque é Deus quem está dizendo, quem foi que criou a geada que cai do céu? Né? Mas Deus criou a geada, criou o gelo que cai do céu e não sabe que a geada não cai? É claro que sabe, mas só está falando no linguajar da época, mais nada. Então não se preocupe, por favor. Eu fico assim com o coração apertado realmente. Sai algo lá na televisão, para o que temos de fake news aí, né? Sai algo lá na televisão que parece que bate com a Bíblia, a pessoa fica toda eufórica. Ah, nossa, olha, os cientistas descobriram. Não se alegre não, porque amanhã a teoria científica, que eles deram como pura verdade agora, vai passar. Fica com a essência da Bíblia, fica com o ensino religioso da Bíblia, que é bem melhor. Se alguém também traz algum conceito e vai contra a Bíblia, também não se preocupe, descanse e vá em frente, porque a Bíblia não está aí como livro de ciência, mas sim como livro de religião. Eu sei que alguns não gostam de ouvir isso, alguns acham que eu falo assim porque é para evitar a questão de milagres, não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso, né? Eu tento ver aquilo que o texto realmente diz, né? Então, não preciso realmente fazer bater com a ciência. Porque se bater com a ciência de hoje, não vai bater com a ciência de amanhã também. Então é melhor deixar para lá. Beleza, pastor. Nós temos aqui um resultado da nossa enquete, na qual estávamos perguntando: nossos pregadores, a nível de Brasil, do nosso contexto onde vivemos, têm sido honestos na interpretação bíblica? A enquete diz que 57% daqueles que votaram aqui concordam que sim, os nossos pregadores têm sido honestos na interpretação bíblica, mas 43% não confia de que eles estão tendo uma boa interpretação bíblica. Nessa linha de entendimento aqui dessa nossa enquete, pastor, temos uma última pergunta, também trazendo aqui uma pergunta do irmão e meu ex-colega aqui, o pastor Luiz Fernando Ritzel, falando a respeito da atualidade, da hermenêutica em nossos dias. Ao seu ver, qual é o maior erro cometido pelos intérpretes e expositores bíblicos da atualidade? E como evitar esse erro, pastor? Então, talvez eu vou colocar as duas coisas juntas aí. Falar da tua enquete. Sim. E qual é o principal erro, que parece que as duas coisas estão juntas. Né? Isso. Eu diria que a maior parte dos pregadores são muito bem intencionados e procuram realmente fazer uma boa interpretação. Então, quando erram, você perguntou se estão sendo honestos. Isso. Muitos erram honestamente. Estão honestamente enganados. Né? Por descuido, por não levar em conta algumas coisas básicas da interpretação. Mas alguns realmente são desonestos. Infelizmente. Vemos alguns pregadores, inclusive de rádio, televisão e famosos, que sabem o que estão fazendo, sabem que estão mentindo e mentem, usando a palavra de Deus como base. O que dizer, por exemplo, de uma interpretação lá das cartas lá aos Coríntios, uma interpretação enfatizando o dízimo. E um pregador traz uma mensagem mais ou menos assim, eu vi um vídeo já há muitos anos, eu vou trazer mais ou menos a mensagem. E ele traz uma mensagem enfatizando o plantar e colher. Aquele que planta muito, colhe muito. Isso é verdade. E o que planta pouco, colhe pouco. Tá? Então, vamos dizer, ele cita lá, quem planta laranja, quer colher laranja. Isso aqui chama-se falácia lógica. São duas verdades e uma mentira. Então, quando um pregador usa isso, cuidado, fica de olho. Ele vai dizer três coisas. A primeira é verdade, a segunda é verdade, a terceira é mentira.
Quem planta laranja, colhe laranja. Ele diz, né? Aí ele vai em frente e diz, quem planta maçã, quer colher maçã. E aí vem a ênfase. Aí tem que dar um soco na mesa, fazer um barulho, porque quando dá um soco e grita também, o ouvinte se desarma e passa tudo. Quem planta dízimo na casa de Deus, pá. Quer receber bênçãos materiais e espirituais também. Pastor, mas onde é que está a mentira? E aqui não é engano, não. Aqui é mentira mesmo. E eu estou falando de uma mensagem que eu ouvi. Quem planta laranja quer colher laranja. Quem planta maçã quer colher maçã. Dízimo ninguém planta. Como planta dízimo? Se eu vou aplicar isso aqui, dízimo é uma parte da colheita. Né? É uma parte da colheita. Então, ninguém planta dízimo para receber bênçãos materiais ou bênçãos espirituais. Dízimo é para quem já foi abençoado, já recebeu de Deus e devolve ao Senhor, de forma que, dizendo, eu reconheço que vem do Senhor e entrego novamente nas tuas mãos. E tudo isso aqui está baseado no principal erro que eu vejo de interpretação, que é não levar em conta o contexto. Se ler todo o contexto, vai perceber que lá na carta aos Coríntios, ele não está falando de dízimo. Quando ele fala em plantar muito e colher muito, Paulo está falando de uma oferta à igreja, a uma igreja necessitada. Né? Então, ele está falando de você doar, dar ao próximo, você ajudar o irmão. Isso aqui não tem nada a ver com dízimo. Nada, absolutamente nada. Né? Aquele que planta muito, vai colher muito. Então, você ajuda as pessoas e, na hora que você precisar, você também vai ser ajudado. Ou pelas pessoas, ou pelo próprio Deus, que é justo e vai fazer isso. Isso é questão aí, então, de contexto. Né? Infelizmente, no Brasil, muitas vezes nós tiramos os textos do contexto. Tem coisa boa em gravar o versículo em separado, mas cuidado, porque versículos muito conhecidos têm sido mal interpretados por causa disso. Tá? Por exemplo, aquele versículo da posso todas as coisas naquele que me fortalece. E alguns pegam isso, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso conquistar. Quando o texto está dizendo que, Paulo está dizendo no texto, eu posso suportar. Isso é outra coisa. Ele diz, eu sei passar fome, eu sei ter abundância. Em todas as coisas eu estou mais do que acostumado. Na verdade, ele está dizendo, para mim não tem tempo ruim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Enfrento qualquer situação. Ele não está dizendo que pode ganhar qualquer coisa, pode vencer qualquer coisa. Mas ele está dizendo, posso passar por toda e qualquer situação. Sei viver na abundância e sei viver na carestia também. Algumas pessoas, infelizmente, não sabem nem na abundância e nem na carestia. Na abundância, abandonam a Deus, abandonam a Deus para aproveitar as riquezas. Na carestia, abandonam a Deus porque acham que Deus não está sendo justo para com eles. Contexto, irmão. Quando vai ler um livro, leia o livro inteiro. Ninguém lê carta, por exemplo, uma carta, um parágrafo por dia. Lê a carta toda. Se você quer parar num parágrafo, pare. Mas leia a carta toda e depois você volta naquele parágrafo. É isso. Ótimo, pastor. Muito obrigado pelas dicas, muito obrigado pelos esclarecimentos. Essa live foi uma grande aula, numa conversa, daria para se dizer assim, um bate-papo, né, de uma sala. Muito legal mesmo. Agradeço por toda a interação que nós tivemos aqui de irmãos da nossa convenção pioneira, de convenções à nossa volta. Temos gente acompanhando lá do outro lado do mundo, né? Temos gente aqui da Áustria. Olha só, o irmão, o pastor César Sotomayor nos acompanhando. Agradecemos por toda a interação, pelas turmas de seminários que estiveram presentes nessa live. Para nós é uma grande honra, como Faculdade Batista Pioneira, ter todos vocês. E lembrando,
Todas as quintas-feiras nós temos lives teológicas. Semana que vem nós vamos ter uma live com o pastor Luiz Leidner, junto com a Ordem dos Pastores da Seção Pioneira. O tema que vamos abordar vai ser Igreja Nada Perfeita, como enfrentar as crises. Repetindo, Igreja Nada Perfeita, como enfrentar as crises. Olha, um assunto e tanto, você não pode perder. Pastor, muito obrigado por sua participação, por sua dedicação, a clareza em todos esses assuntos, isso é fabuloso. Um grande abraço ao senhor, a Sandra, obrigado. A sua igreja. Gostaria de dar uma palavra final antes de encerrarmos a nossa live? Eu só posso agradecer. Todas as vezes que surge a oportunidade de falar da palavra de Deus, isso é um privilégio. Né? Que todos continuem firmes, lendo e relendo a palavra do Senhor. Leitura de capa a capa mesmo, e livros inteiros. Terminou? Capa a capa de novo. Terminou? Vamos lá. Capa a capa de novo. Tem muita coisa nesta coleção de livros. Né? Não é um livro, mas nesta coleção de livros. Muito obrigado. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Tenham uma abençoada noite e até a próxima. Fique ligado nas redes sociais da Faculdade Batista Pioneira.